Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do Pais Profissionais, o podcast de formação de pais do Colégio do Bosque Mananciais. Aqui, a gente fala do que realmente importa, como educar filhos com liberdade, caráter e propósito. Se você é pai, mãe, avô, educador, esse espaço é para você, porque educar não é só tarefa do dia a dia, é uma missão. E a gente quer estar ao seu lado nessa jornada. Hoje, o tema nos leva a olhar para uma presença muitas vezes silenciosa, mas profundamente determinante, a da figura paterna. E a virtude que nos guia nessa conversa é a empatia, essa força de se colocar no lugar do outro, de compreender, de estar próximo de coração, com o coração e presença. E para nos ajudar nessa reflexão, eu tenho a honra, a alegria de trazer aqui Ney Kloster. Pai de 9 filhos, casado há 40 anos com a Gessilene, engenheiro e mestre em desenvolvimento pessoal e familiar. É também palestrante do curso Fazer Família, ao lado de sua filha Cissa. Ney, seja muito bem-vindo ao programa. Nossa, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre uma coisa muito legal, que é sobre educação de filhos, que é uma coisa que me apaixona, sempre me apaixonou. E estar aqui na Escola do Bosque é outra coisa também maravilhosa, né? Eu sonhei com essa escola, né? Vibrei quando ela surgiu, né? E tive 2 frutos aqui, né? Um no Bosque e um no Mananciais, né? Um menino e uma menina que fizeram 100% aqui. Eu pude ver o resultado, que foi maravilhoso. E que alegria, né? Acho que você olhando para essa história assim, você tem uma alegria muito grande de ter desfrutado na prática de conviver com a educação bem de perto, né? As coisas que eu vejo aqui me emocionam bastante, né? Quando a gente vê o colégio, porque você sonhar com uma coisa que não tinha nada, começar a ver toda aquela parte que era muito difícil até de convencer os amigos que aquele teu sonho era uma coisa possível, né? E você dizia, você trazia aqui, não tinha nada, e falava para eles tirarem de um colégio com uma super estrutura e colocar aqui, porque o sonho era maravilhoso, era um negócio assim que era difícil. E hoje a gente vê os resultados que tem aqui, então isso me emociona muito. Bacana, Ney. E para a gente é uma alegria muito grande tê-lo e você compartilhar aqui com o pessoal que nos assiste em casa todo esse conhecimento. E aqui eu queria que a gente aterrizasse no assunto. Durante muito tempo, quando se fala de figura paterna, a imagem que vinha à cabeça era do provedor, do homem que sustenta materialmente a família. Mas a gente sabe que a presença do pai vai muito além disso. O pai é chamado a ser a força afetiva, alguém que, com empatia, dá segurança, encoraja, educa e transmite confiança. E Ney, a sua presença aqui é significativa, porque você não fala apenas de teoria. Você fala da vida concreta de um pai que escolheu viver intensamente a sua missão. É sobre esse tema, transformador do pai, vivido com empatia, que a gente vai conversar hoje. E começando bem direto ao ponto. Você, pai de 9 filhos, o que significa efetivamente a expressão ser força afetiva dentro de casa? Essa ser força afetiva, se a gente pode pensar que essa parte afetiva é só sentimental, mas eu digo que é se estar presente dentro. É você assumir o protagonismo de construir uma família. E às vezes a gente fala da educação e separa um pouco a educação e a família, mas essas duas coisas elas não podem estar. Então, essa força afetiva ela começa, em primeiro lugar, com o relacionamento do casal, que tem que mostrar a união que eles têm e dessa união o fruto que deu. E a segunda coisa é olhar as pessoas. Eu digo que a educação, se a gente pudesse resumir essa força afetiva, é ensinar eles a amar.
ensinar a amar em casa, né? E ensinar a amar, em primeiro lugar, voltando a falar do matrimônio, primeiro eles percebendo e vendo o amor que os pais têm um pelo outro. E depois, vendo como esse amor ele tem que se transformar num serviço. Porque senão não é amor. Senão não... E aí esse serviço se transmite para toda a família. E esse serviço vem dos avós, vem dos pais e se faz nos irmãos. Eu estava pensando, quando vinha para cá, a diferença que tem vamos pensar 50 anos atrás. Por que hoje, se a gente diz de ter pais profissionais, que não é esse podcast que a gente está fazendo, porque os outros não eram há 50 anos atrás, hoje a gente talvez tenha muito mais informações sobre isso, sobre caracterologia, sobre temperamento, virtudes muito mais rápido. E falta uma coisa que é fundamental, que é o exemplo. E acho que há 50 anos atrás a gente tinha menos, mas esses exemplos bem fixos de um pai, da mãe, da conversa em casa, eles eram mais fortes. E hoje a gente tem que trabalhar muito para que esse exemplo volte a ser a parte fundamental na educação. Aquela macarronada na casa da avó, né? Uma macarronada na casa da avó, assim, muitas conversas. Eu tive... meu pai tinha uma fazenda, a gente ia para lá, e nós fomos uma geração de transição, né? Eu digo que no começo da vida lá, a gente tinha muito poucas informações, e hoje você tem excesso de informações. Mas lá a gente tinha muito contato de pessoas, então essa força afetiva, esse carinho, essas coisas eram muito mais fortes. Né? E você fala da força afetiva do pai. Ele tem que ensinar cada um. O pai ensina a amar de um jeito, a mãe ensina a amar de outro, e eles se complementam. Eu acho que eu queria até aprofundar um pouquinho melhor, porque quando a gente pensa, né, nessa relação afetiva dentro de casa, acho que a tendência dos pais incorre em um certo erro de priorizar os filhos. E, na verdade, o casal tem que priorizar eles, né? O marido priorizando a esposa priorizando o marido, colocando foco, esse amor, esse dom do serviço, de ser um só, e aí sim que transborda o amor para baixo para os filhos pelo exemplo. Acho que é por aí, né? Com certeza, é exatamente isso. Quando eu comecei meu primeiro filho, foi em 86, e eu fui atrás de educação. Aí tinha o pessoal de São Paulo que vieram fazer alguns cursos aqui, e o primeiro livro que eu li, é um livro interessante, tem na Quadrante, O que os filhos esperam dos pais? E ele tem 6 ou 7 tópicos bem descritos. E o primeiro tópico é o amor do casal, o amor entre os casais. Isso que dá firmeza na educação deles. Porque quando existe uma rixa, quando não há uma entrega, uma discussão, os filhos se perdem. Se a gente pudesse dar um conselho, nunca discuta à frente dos filhos. Eles não podem ter essa diferença em que um foi para a direita e o outro foi para a esquerda. E aí, assim, se tem isso, eles têm que decidir. E eles, às vezes, não estão com idade de decidir, eles sofrem. Então, a gente não querer fazer sofrer os filhos é amar, né? Claro, vai ter momentos de maior atrito, mas que seja dentro do matrimônio e não em coisas fundamentais. E reservado, né? E reservado. E esse também a gente pode passar para a escola, né? Eu digo que estava conversando com algumas pessoas e filhos, né? E falava da importância do namoro, que às vezes dizem assim, qual é o namoro? O namoro é você saber e definir uma esposa que é capaz de ter os mesmos valores que você. Porque daí, vocês nunca vão discutir esses valores. E quando você tem uma escola, e os filhos também olham os professores como o grande mestre deles. E se daí os mestres estão indo para um lado e a família para o outro, há problema. Então, essa mesma união que tem que ter do casal, também vejo que tem que ter na escola. Então, quando eu via
esse slogan que tem aqui, né? Os valores aqui, iguais aos valores da sua família, eu acho maravilhoso, porque daí eles têm uma linha reta. Os filhos se desenvolvem muito mais e uma confiança maior neles mesmos e no processo educativo. Perfeito. E quando a gente pensa no casal, obviamente, né, o homem e a mulher, eles são muito diferentes. Então, a mulher, muito coração, muito ali, filho, mais carinhosa, e a tendência do homem é ser um pouco mais duro, um pouco mais frio, né? Como que a gente pode, né, dar dicas para os pais, porque o nosso público hoje prioritariamente são os pais, né? Para eles serem mais próximos dos filhos, buscar essa empatia, esse contato mais íntimo com os filhos, ganhando confiança, estando próximo, ganhando a tua experiência, sua vasta experiência. O que você poderia compartilhar com o pessoal que nos assiste agora em casa, de exemplos, de formas que os pais serem pais, os homens, né, serem mais próximos dos seus filhos? Você tem que estar junto, né? E estar junto e conhecer, né? Porque a gente só ama o que conhece. E eu só conheço se eu consigo viver e ter uma frequência maior. E isso para mim foi muito difícil, porque eu trabalhava de dia, assim, fiz várias coisas, trabalhei no Tecpar, hoje trabalho também numa multinacional, e dei aula à noite por muito tempo, num regime de 40 horas. Isso me tomava 3 dias, 3 noites. Não era uma coisa simples. E aí, como estar com as crianças, né? E aí eu criei o clubinho. Foi daí que surgiu o Quero Quero, por 10 anos, para poder estar com eles, né? E às vezes a gente fala estar com eles não é só fisicamente, né? Mas estar convivendo com eles em uma troca e eles nos conhecendo. E eu achei que o clubinho foi a melhor coisa que eu fiz para poder participar deles, para poder conhecer, para ganhar intimidade com eles, porque a gente estava lá se divertindo, brincando. Porque às vezes os pais levam muito de chega em casa, já tem que corrigir os filhos, tem que fazer tarefa, fazer as coisas. E onde eles estão brincando? Onde eles fazem as coisas? Então, se você tira o lúdico da educação, fica muito difícil. Saber os gostos, né? Exatamente. Então, o clubinho para mim foi uma forma de gente melhorar esse relacionamento. E quando você fala de empatia, é olhar nos olhos, é descobrir, é fazer sonhar. Nesses pontos lá, voltando a falar desse livro do que os filhos esperam dos pais, o primeiro é o amor do casal, o segundo é fazer sonhar. Então, sentar com os filhos e fazer sonhar é uma coisa maravilhosa. Se corre riscos, né? Eu tive um filho que, ao fazer sonhar e dizer que eles podem fazer as coisas, que eles conseguem e dar valor, com 12 anos ele falou assim: pai, eu vou fazer a universidade nos Estados Unidos. E eu, recém-saído de um programa financeiro muito grande, falei assim: não sei como a gente vai fazer isso. Ele falou: mas eu vou fazer. E ele acreditava nele mesmo. Com 12 anos, né? Falei: então vamos fazer um plano. A gente fez um plano. Você tem que achar, você joga bem futebol, teu futebol tem que pagar o colégio, fazer assim. Ele foi atrás de um técnico, depois foi atrás de um colégio, foi atrás das coisas. Com 15 anos ele embarcou. Com 15 anos eu deixei, né? Ele ia fazer 16 em dezembro, né? Para fazer esse negócio, eu tive que emancipar eles. E quando eu deixei ele no aeroporto, estavam voltando para casa, eu falei para a Gessilene, sabe que a gente ensinou tudo o que precisava para ele tomar boas decisões? Porque se a gente fala de educar, é fazer eles terem capacidades de tomarem boas decisões ao longo da vida. O resto, né? Acertar ou errar, fazer, e que eles confiassem nele. E realmente ele fez o high school, e depois fez a universidade, e agora voltou para cá, e porque vários motivos, né? E o que a gente imagina é o seguinte: porque ele voltou para cá e achou uma namorada lá, ele não conseguia achar uma namorada, e ele casou esse ano, né? E está agora também para ter um nenê, vai ser daqui uns dias, em maio, em fevereiro, vai ter um nenê. Falando em neném,
Temos uma novidade hoje, em plena gravação desse podcast. Há meia hora atrás, pessoal, a gente queria dar grata satisfação e alegria de compartilhar aqui com o homem a informação de que nasce o 5º neto dele no Canadá, o Matias. Um Matias. Conta essa emoção. Não, a gente estava assim esperando essa notícia. Hoje de manhã foi bastante complicado. Eu saí de uma reunião, outra reunião. Hoje eu quase não almocei hoje, né? Fiquei para cá direto. E quando cheguei aqui, fui dar uma olhada no celular quando vi uma foto do meu filho. E aí foi uma emoção. Ainda estou terminando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar para eles ainda. Mas ainda estou assim com o coração, né? Assim, muito emotivo. Estou assim, bem tocado com isso aí. Mais um aqui no mundo para contribuir, para ajudar. Essa questão da paternidade, ela é uma coisa que nos aproxima muito do dom de Deus, né? Nossa, assim, você participar, né? Em primeiro lugar, quando você é aberto à vida e você deixa Deus agir, esses dias nós estávamos conversando, é você escrever, é deixar a possibilidade de um cara viver eternamente. E isso eu tive um presente do meu filho, né? Porque esses 9 filhos não foram nada planejado, eles vieram acontecendo, mas a gente sempre foi aberto à vida. E o José Eduardo Dude, que foi, né, terceira turma daqui, e ele um dia estava aqui no colégio, ele falava, por que vocês tiveram 9 filhos, né? Eu vejo lá, um tem 3, outro tem 4, né? E vocês 9. E aí a mãe contou para ele, né? Que foi tudo um trabalho, no começo ele teve muito medo, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Nesse caminho, como criar. Nesse caminho, quando eu estava esperando a 6ª filha, tive um problema financeiro, eu fali, comecei tudo do zero. Todo mundo diz, você teve 9 porque foi tudo certinho. Não, a gente teve problemas como todo mundo. Mas aí ela falou muito disso, que foi uma decisão lá atrás, antes de a gente casar, né? 3 anos antes de casar, a gente definiu isso como seria, que isso é uma coisa muito boa, porque nós não tivemos discussões disso depois do casamento. Mas foi bacana que ele, ouvindo toda a explicação da mãe, com os olhos cheios de lágrimas, né, abraçou ela e falou, obrigado por me deixar existir. Que bacana, não? Porque podia não existir, né? Ele falou assim, você podia... Qual o número? Ele é o 9, ele é o 9. E depois eu cheguei, os 2 estavam chorando, né? Isso me emociona bastante quando a gente vê toda essa história. Mas cada nascimento, né? Cada vida que é você deixar Deus agir por você, né? Como é que vai ser a educação? Não sei. A gente também não sabe tudo na vida. A gente tem que deixar um pouco as coisas correrem e vamos resolvendo o que está no nosso círculo de influência, né? E confiar. Inclusive nos nossos filhos. Inclusive, principalmente nos nossos filhos. Quando você fala da empatia e a confiança é uma coisa assim muito importante. Eles têm que confiar até que se eles errarem, a gente não vai desistir deles. Porque Deus não desiste da gente porque a gente erra. Imagine se Deus existisse no primeiro pecado que a gente fizesse. Acabou. Esse cara aqui, né? Criei errado, né? Isso não serve para... Vamos descriar. Não tem descriação. Deus não se arrepende. E isso aí é uma coisa bonita. E isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai faleceu em abril agora, maio, né? Em 95 anos. E teve uma história assim que me marcou muito, né? Nisso de você confiar. Porque você tem que educar, você tem que fazer eles, você tem que fazer eles criar autonomia. E cada um no seu âmbito. O pai sempre nos ensinou a dirigir muito cedo. Nós íamos para a fazenda, tínhamos uma caminhonete, e o meu irmão e eu são 2 anos de diferença, e quando entrava no terreno, ele soltava, não, agora é vocês. Primeira vez a gente teve medo, foi indo, daí a gente cria confiança, e numa dessas voltas, nós estávamos saindo da fazenda, tinha um areião muito grande, meu irmão estava um pouco rápido, e o areião pegou o volante dele e a caminhonete tombou.
nós tínhamos duas pessoas atrás, né? Graças a Deus a caminhonete ficou de lado, não saiu nada. Saiu. Meu pai, numa tranquilidade. Eu, nervoso, né? Tivemos que sair por cima pela janela. Terminou, ele viu todo mundo bem. Vamos desvirar a caminhonete. Desviramos a caminhonete, pusemos. Né? E essa cena eu lembro bem, né? Ele pegou a chave e falou, você continua pro meu irmão. As pernas dele tremiam. Falou, dirige. Ele falou, não, pai, eu errei. Ele falou, não, se dirige. Ou você dirige agora, ou você não vai dirigir nunca mais. Mas vai, você consegue. Tô com você. Tô aqui para te amparar. Vai em frente. Ele foi lá, pegou, né? E dirigiu. Tudo bem. Eu quero pegar esse gancho contigo, Ney. Essa questão de coerência em pai ser exemplo, né? Essa é muito importante dentro da família, o pai ali como um eixo relevante, principalmente para os filhos, né? É ser um exemplo de moral, de ética. Como que você tratou isso na vida e como que você passa isso nos seus cursos? Olha, assim, esses dias nós estávamos comentando com o psicólogo, ele falava, não, esse negócio do exemplo é perigoso, porque os pais querem ser exemplo, daí eles ficam querendo viver perfeitamente. Não, você tem que fazer o teu melhor. E mostrar para as crianças que não existe o perfeito, que não existe as coisas perfeitas, mas que você vai dar o teu melhor. E eles têm que aprender muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. E quanto mais você fala, dá problema. Agora, agir. Se você, falando da coerência, assim, se você pede para o teu filho ajudar em casa, né? Você tem que ajudar a lavar a louça, fazer as coisas. Mas você nunca foi a lavar a louça. Você não é o primeiro a lavar a louça. Você é o primeiro a mandar lavar a louça, mas não é o primeiro a lavar a louça. Isso dá problema. Isso aí não funciona. Se você não é o primeiro a arrumar as coisas, se você é o primeiro, eles vêm atrás e eles fazem. Não acordar cedo. Exatamente. Fazer o que fazer. Em casa, várias vezes, a discussão, assim, quem vai lavar a louça? Eu levantava e ia começar a lavar a louça. Eu já começava... Aí veio um, veio outro. Agora, se eu quisesse que eles fizessem, aí era difícil. E também tem o contrário. Às vezes, cada um tinha em casa as suas atividades e eles ficavam enrolando para fazer. Eu, às vezes, estava corrigindo prova e tinha que fazer. E aí ele falou, pai, me ajuda? Eu falava, olha, começa que eu te ajudo. Mas você tem que começar sozinho. Porque você tem que aprender a vencer essa barreira do iniciar o trabalho, dessa preguiça inicial. Porque é normal ter. Se você fazer, né? Eu ajudo quem se ajuda, a gente brincava. A gente tinha um monte de dilemas lá em casa para ajudar. Eu ajudo quem se ajuda. Aí ele começava a fazer, a gente ia lá. Mas tem que estar na frente. Tem que você dar o exemplo. Então, se você faz isso, fica mais fácil. E às vezes é difícil. Uma vez cheguei em casa, o mais velho era falando para a cozinha, não estava lá. A cozinha estava toda bagunçada e era uma cozinha de janta de 11 pessoas, não é uma cozinha pequena. E todo mundo dormindo. Eu cheguei da escola e aí o que eu faço? Faço a cozinha ou tiro ele da cama para fazer, né? Porque era a obrigação dele. O mais tranquilo era eu fazer, não ia incomodar ninguém. Mas eu falei, não, mas ele tem que vir junto. Então fui lá, acordei ele mais uns 3, porque ele dormia no triliche. Fizemos a cozinha junto, ele meio bravo, mas eu falei, mas temos que fazer. Temos que fazer, porque isso aqui a tua mãe tem que chegar aqui de manhã e não pode estar, isso aqui tem que estar limpo aqui. E aí fizemos, né? Ele foi dormir, eu fui fazer as minhas coisas ainda. Mas essa importância de você estar fazendo com eles e nunca por eles, ele é fundamental. Eu queria pegar um gancho aqui, eu quero fazer uma parênteses, porque você tem todo esse tirou do treliche. Me veio de imediato na cabeça a imagem, né, de a gente, né, ou muitas famílias. Eu quero ter um quarto para um filho, que é o quarto do menino azul, e o quarto da menina rosinha. Então eu tenho 2 filhos, eu tenho um casalzinho e tal. E quando você falou do treliche,
me veio assim uma emoção, que eram aventuras, né? Conta um pouquinho dessa administração dessas aventuras e que de repente acho que a gente pensa muito pequeno, né? Quando a gente pensa no quarto do menino azul e no quarto da menina rosa, né? E pensar um pouco mais abrangente, né? É que, na realidade, as coisas foram acontecendo e, aos poucos, no começo eu tinha o escritório, a Silene tinha, ela é artista plástica, o ateliê dela, né? Aí nasceu o menino, perdi o escritório. Nasceu a menina, ela perdeu o ateliê dela, né? E, aos poucos, aí foi surgindo mais um menino, outro menino, outra menina, e a gente foi se adaptando. E eu digo que educar um filho é muito difícil. Um caçula, né? Ou um caçula não, um filho único, ele é bem difícil porque ele exige tudo de você. Quando você tem vários filhos, eles aprendem muito com os irmãos. Desde que você defina, assim, até uma hierarquia entre eles, né? Quando saem, a gente saía sempre o mais velho e falou, olha, o mais velho, você é o responsável. Se houver bagunça, você é o chefe da gangue aqui, né? E eles faziam, até tem uma brincadeira que a gente, né? Eles faziam, a gente mais ou menos sabia, a gente tinha uma ideia de, foi nos orientado, né? Esses cursos de formação, palestras como esse, que você saia uma vez por semana para namorar. A gente sempre fez isso, a terça-feira nossa aí. E a gente morava atrás da estação, e a gente saía, às vezes não tinha dinheiro, mas ia dar uma passeada na estação. E eles tinham um combinado, que era chegar em casa, todo mundo, quando nós chegássemos, todo mundo tinha que estar dormindo e a casa arrumada, né? Eles faziam, terminavam de arrumar a janta, faziam as coisas, tarefa. E por vezes eles faziam a maior bagunça, né? Aí eles tinham um que ficava olhando na janela, porque eles sabiam quando a gente vinha, tinha um acordo com o porteiro para ele dar uma segurada, né? E a gente chegava, estava tudo arrumadinho. Então, tem coisas, né? Tem várias histórias. Se a gente fosse falar aqui, né? Várias histórias que a gente tem. Mas essa era uma que a gente às vezes lembra com carinho, porque na realidade eles eram responsáveis, né? Você define, eles têm que ter a liberdade. A educação não pode ser muito presa. Aí eu digo assim que a minha esposa, com essa parte mais lúdica dela, e mais artística, sempre me levou para o outro lado. Eu das regras, eu das formas, né, de fazer mais quadrada, e ela falou, Ney, menos nisso e mais carinho com as crianças, menos nisso e mais, né, pensar nas pessoas. Então ela sempre foi me levando para esse lado, porque eu acho que a educação não pode ser só de um lado, ou só de outro. E aí o curso que a gente tem lá, os podcasts que a gente tem lá com a Cissa, né, que é o Cissa e Ney Cluster, é muito legal porque ela sempre vem lembrando disso e ela é esse lado feminino nessa história e eu a parte mais metódica, né, porque o engenheiro, né, se olha um pouco mais metódico e consegue colocar as coisas em ordem. Então a gente faz as duas coisas, sim. Ei, a gente está aqui chegando ao final do nosso programa. Primeiramente, quero te agradecer demais aqui por você compartilhar assim, em tanta experiência, né, em esse assunto. Mas antes de finalizar, e qual é a praxe aqui do nosso programa, eu queria que você, o pessoal que nos assiste agora, deixe uma mensagem final sobre o tema central do nosso bate-papo de hoje, que é a figura paterna na formação dos filhos. Né? O que é para você relevante? Que os pais, o pai em casa tem que ter presente para que ele tenha essa figura paterna afetiva, proativa e seja um bom exemplo. Ele tem que estar olhando as crianças chegar, olhar nos olhos, aproveitar os momentos que às vezes a gente não tem de estar junto. Não sei se você já teve essa ideia de abraçar a tua esposa 10 segundos e contar até 10. Já fez isso? Faça para você ver. Às vezes ela vai até estranhar. Puxa, o que está acontecendo? Mas é que daí você sai do formal, né? De chegar, dar um beijo, aqui ver, e perguntar para cada um deles, né? Como é que foi um dia? Ou o que nós aprendemos hoje nesse dia?
Olho no olho. Olho no olho. Eles às vezes não vão conseguir responder, mas você vai provocar, né, uma sensação e eles vão começar, daqui a pouco, a conversar sobre isso. Conexão. Então, gastar esse tempo e aproveitar muito esse tempo. Pode ser, às vezes, no carro, pode ser... mas não pode ser uma coisa mecânica. Tem que ser muito pessoal. Né? E não pode ser uma coisa rápida. Por isso que esse abraço dos 10 segundos é um negócio maravilhoso. Né? Testa. Né? E curtir, né? E curtir. Né? Ser feliz. Ser feliz. Porque a gente, a educar, é ensinar a amar para ser feliz. E tem que ser um ambiente bem lúdico. A gente tem que fazer a nossa educação, tem que rir dos nossos problemas, rir nas coisas que acontecem, confiar nas crianças e que as coisas dão certo. Olha, Ney, Tá bom? muito obrigado novamente. Se essa conversa fez você, pai ou mãe, olhar de um jeito novo para a figura paterna, para a sua forma de estar presente, ou mesmo para um gesto concreto que você pode fazer ainda hoje, é sinal de que a formação já começou, dentro da sua própria família. Quero agradecer imensamente ao Ney Kloster, não só por compartilhar sua experiência de vida, mas também a sabedoria de quem viveu e vive a paternidade como missão. E agradecer a você, que esteve com a gente até agora. Nosso podcast continua com mais conversas, mais experiências e mais ferramentas para te ajudar na missão de formar filhos felizes com um propósito para o mundo. Siga a gente nas redes sociais do Colégio do Bosque Mananciais. Compartilhe com outros pais e não se esqueça, a formação começa em casa e começa com você. Este é o último episódio desse ano de 2025. Foi uma alegria, uma honra para mim, Alexandre Velila, compartilhar com vocês esses momentos, esses insights brilhantes de todos aqueles que tiveram aqui em nosso podcast. Com muita abnegação, com muita generosidade, compartilhando causos, trazendo insights relevantes e, principalmente, nos ajudando na formação humana para a gente criar filhos mais felizes, mais seguros e mais completos. Nos vemos na próxima temporada de 2026. Te aguardo, hein?